Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, a segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Corrida contra o tempo. Parlamentares se debruçam para aprovar o texto da reforma da Previdência antes do recesso. Os 230 deputados integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária formalizam apoio pela aprovação da reforma da Previdência. Em tom otimista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que a reforma será aprovada em 2 turnos até sexta-feira. Uma boa chance de vencer, com certeza, vencer com muita chance o primeiro turno ainda nessa semana que começa hoje aqui na Câmara. No agronegócio, Brasil bate recorde histórico e exporta mais de 41 milhões de sacas de café na safra 2018-2019. RenovaBio deve entrar em vigor em janeiro de 2020. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que o RenovaBio é ação prioritária do governo. Com a chegada do frio, pastagens perdem qualidade, o que aumenta o interesse pelo confinamento. E você vai ver ainda, geada no último sábado no Paraná deixou muitos produtores de hortaliças no prejuízo. Mas quem investiu em estufa conseguiu salvar a lavoura. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. Depois de um dia intenso de articulação, não houve consenso entre os partidos para acelerar o processo de votação da reforma da Previdência na Câmara. A oposição rejeitou o acordo e prometeu apresentar o chamado kit obstrução para atrasar a decisão em primeiro turno no plenário. Mas apesar dessa dificuldade, a votação pode ocorrer ainda nesta terça-feira. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior formada por deputados e senadores, já fechou acordo pela aprovação do texto. Responsável pela articulação do governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos se reuniu com a Frente Parlamentar da Agropecuária. A maior frente parlamentar do Congresso Nacional, a da Agropecuária, que reúne 230 deputados e 40 senadores, formalizou apoio pela aprovação da reforma da Previdência. E vamos trabalhar para que a primeira e a segunda votação sejam todas esta semana. Estão, apoio, fiquei muito feliz, de uma maneira geral, sabem da importância para o país, né, dessa reforma. O presidente Bolsonaro está usando todo o seu capital político. Além da reforma da Previdência, a FPA tratou à tarde com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, sobre os investimentos a serem feitos pelo governo nas áreas de infraestrutura e logística. Contempla todos os modos de transporte, né? Modo rodoviário, os portos, os aeroportos e as ferrovias, sobretudo. E, obviamente, isso vai trazer um impacto grande para o setor produtivo, porque é choque de oferta em termos de transporte, eliminação de gargalos, e isso vai ter um reflexo em termos de frete. E nós vamos reduzir o custo Brasil no transporte, na infraestrutura de transporte, que está em alguma coisa na volta de 17,8%, ele deve chegar em 4 anos num volume não maior que 14%. E vamos agora ao vivo, então, direto para o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Neste momento, os parlamentares discutem o texto da reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Primeiramente, eles estão discutindo, olha, o projeto que trata da prática de vaquejada, rodeio e Festival do Laço. Vamos acompanhar um pouco. Senhoras e senhores deputadas e deputados, que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Bom, vemos então que ainda não estão discutindo, já foi tratado o assunto reforma da Previdência, estão entrando outros temas em pauta. E mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou com a imprensa e disse que a expectativa é aprovar a reforma em 2 turnos até a próxima sexta-feira. Eu, como sempre, sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado. Mas eu acho que para o parlamento, o ideal é que a gente consiga acabar essa semana, apesar de ser uma análise otimista da minha parte, acabar tudo essa semana. Mas o importante é que a gente tenha uma boa chance de vencer, com certeza, vencer com muita chance o primeiro turno ainda nessa semana que começa hoje aqui na Câmara. E o Rodrigo Maia convocou já para esta quarta-feira a reunião para instalar a comissão especial que vai analisar outra reforma, a reforma tributária. A instalação marca o início do trabalho da comissão, que vai discutir propostas de alteração nas regras tributárias. E quando for concluída a análise dessa comissão especial, o texto seguirá então para a votação no plenário.
E agronegócio destaca que o Brasil bateu recorde nas exportações de café no ano safra 2018-2019. O volume embarcado superou os 40 milhões de sacas, mas o preço médio da saca diminuiu. Com um acordo entre Mercosul e União Europeia, representantes do setor estão otimistas. Entre junho de 2018 a julho de 2019, o Brasil exportou um total de 41 milhões e 100 mil sacas de café. Em comparação à safra anterior, o aumento foi de 35%, um recorde histórico para o período. O café arábica foi responsável por 81% das embarcações. Nós tivemos uma ótima qualidade, a eficiência do comércio exportador, organização e a agressividade do Brasil com market share no exterior. O mercado também apresentou novas tendências e está mais exigente. Atraída por jovens consumidores, a exportação do café especial, aqueles de grãos selecionados, 100% puros, aumentou 42% na safra 2018-2019, em comparação ao período anterior. Nós temos mercados hoje de qualidade e de sustentabilidade, que é essa categoria que nós chamamos de cafés diferenciados. São cafés que têm sim seus requisitos superiores, têm uma definição de origem, têm um tratamento pós-colheita diferenciado e os certificados. Já o preço médio por saca, de $131,14, teve queda de 18,7% em relação à safra 2017-2018. Houve uma redução dos preços internacionais que atingiu todo o mercado global de café. Os preços não são fáceis, porém, o Brasil tem condições de ultrapassar esse momento, porque ele é extremamente eficiente, tem produtividade, tem qualidade. Representantes do setor também veem com otimismo o fechamento do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Hoje, dos 10 principais destinos do café brasileiro, 6 são países da Europa, liderados por Alemanha, Itália e Bélgica. Os itens do acordo nos privilegiam, inclusive nossos concorrentes, como a Colômbia, que está na América do Sul, mas não faz parte do bloco do Mercosul, é apenas um associado. Então, o benefício para o Brasil ele é dobrado. E o Brasil tem todas as condições de atender nesse sentido. O princípio da precaução, por exemplo, nos qualifica ainda mais, porque o Brasil faz o seu dever de casa no âmbito social, ambiental e no âmbito econômico. Vamos ao Agri Tendências de hoje com o Silmar Cesar Miller. E o destaque de hoje são as exportações de milho. Silmar, os embarques começam a decolar. Qual a tendência? Pois é, agora é mês de julho, início de uma nova temporada aqui. Os embarques de milho, as nomeações de navios estão indicando isso aí, começam a decolar agora para valer com o avanço da colheita da segunda safra, que é a principal, né? As indicações apontam já para nomeações de navios já para 7,7 milhões de toneladas agora para embarque entre julho e agosto. E a coisa está rolando rápido aqui, com a tendência, segundo as projeções aqui mais otimistas, de o Brasil conseguir exportar 40 milhões de toneladas até o fim desse ano comercial, que termina lá em janeiro do ano que vem. Safra para isso tem, a safra é praticamente recorde esse ano, a colheita está andando rapidamente e além disso os preços estão bons em função da quebra da safra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, não por coincidência aqui os números são os mesmos, deve ter um recuo na sua produção de em torno de 40 milhões de toneladas, segundo as estimativas mais recentes, por conta do problema lá de clima nos Estados Unidos, durante praticamente todo esse início de ano agrícola americano, com muita chuva. Isso prejudicou o próprio plantio, ou seja, o plantio não pôde ser terminado, a área ficou menor que a do ano passado, além disso prejudicando aqui a produtividade e a qualidade do cereal. Portanto, os americanos, os maiores exportadores mundiais, terão menos milho para exportar e isso beneficia o Brasil e a Argentina. E o Brasil, com a safra já em andamento, está decolando aqui nas suas exportações. Para o produtor aqui, o cenário é duplamente positivo, porque ele está colhendo, em primeiro lugar, uma safra boa, uma safra possivelmente recta, com boa produtividade, e além disso com a tendência de preços bons. Essa conjunção aqui raramente acontece, ou seja, safra cheia e preço elevado. E o que deve fazer com que realmente o produtor tenha uma boa rentabilidade na safra desse ano, que é o que ele precisa e quer, até para compensar o prejuízo que ele teve aí em muitos estados aqui com a safra de soja esse ano, por conta de clima desfavorável aqui. Tá certo. Obrigada, Silmar. E a seguir, previsto para entrar em vigor no próximo ano, RenovaBio é prioridade do governo, diz o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Assunto para comentário da advogada Samanta Pineda na coluna Direito e Certo. A cotação da soja em Chicago subiu 0,8% a $8,86 o bushel. O
dólar fechou em queda de 0,6% a R$ 3,79. O Ibovespa não teve negociações por conta do feriado de Revolução Constitucionalista no estado de São Paulo. A previsão é que o RenovaBio entre em vigor em janeiro de 2020. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que o RenovaBio é a ação prioritária do governo. O tema foi debatido em um evento na capital paulista. Os biocombustíveis seriam uma opção moderna e eficiente para a mobilidade, têm menor impacto de emissão de gás do efeito estufa, promovem emprego e seriam alternativa para países em desenvolvimento. A legislação brasileira, ela induz investimentos para aumento de eficiência energética, mas ela não reconhece o esforço para redução de emissões de gás do efeito estufa. Então a legislação precisaria fazer isso para que esta opção tecnológica seja considerada e seja viabilizada no futuro. Durante a reunião, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que o RenovaBio é a ação prioritária do governo. Trará bastante investimento, a expectativa é de 1,3 trilhão de reais nesse período de 10 anos, ou seja, geração de empregos, movimentando a economia. Então, isso é uma ação prioritária do governo e vamos tratá-la dessa forma. Na opinião do presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o RenovaBio vai ajudar o país no compromisso assinado no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. É um programa que não envolve subsídio, é um programa da iniciativa privada que vai envolver o mercado financeiro e é um programa que está em vias de terminar a regulamentação e vai entrar em prática, segundo o ministro disse, em 1º de janeiro de 2020. E este é o assunto de hoje da coluna Direito e Certo. Para a advogada Samantha Pineda, o RenovaBio precisa ser uma realidade aplicável e continuar sendo também tratado com prioridade para o governo. Vamos acompanhar. Neste encontro, o relevante é que foram discutidas, enfim, as bases sustentáveis de produção energética do Brasil. Eu estive num encontro chamado Smart Cities, onde estavam discutindo mobilidade urbana. E o que vinha de grande novidade sustentável para o planeta eram os veículos elétricos. A minha pergunta sempre era o seguinte: para onde vai essa bateria depois? Nós temos aqui ter orgulho de que o nosso país produz biocombustíveis e tem um mercado absurdamente aberto para isso, tanto no Mercosul quanto na Europa, e a nossa energia é sustentável. Uma das prioridades do nosso governo é a implantação do RenovaBio. O RenovaBio é um acordo que vai fazer a descarbonização do ar. Ela vai colocar metas de descarbonização para cada uma das distribuidoras de combustível. E aí nós vamos entrar, sim, numa substituição gradativa de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Estou muito feliz com o resultado e torcendo para que, de fato, o RenovaBio seja uma realidade aplicável e que continue sendo prioridade do governo. Brasil e Paraguai firmaram nesta terça-feira um acordo para fortalecer o controle sanitário na fronteira. O assunto foi tratado em um encontro da ministra Tereza Cristina com o ministro da Agricultura daquele país. Durante a reunião, o Brasil propôs também um acordo entre o setor privado dos dois países envolvendo exportação de arroz. Fizemos aqui agora um memorando de entendimentos entre o Brasil e o Paraguai para tratarmos o assunto do vazio sanitário, uso de defensivos agrícolas, época de plantio de soja, também problemas, a construção de um banco de vacinas de aftosa, visando aí os mercados que nós temos em conjunto e que poderemos aumentar essa abertura de mercado entre os nossos países. Tratamos também do arroz, um tema importante para o Brasil e para o Paraguai, sobre época de compra, enfim, uma reunião muito proveitosa e que a cada 3, 4 meses nós teremos uma reunião conjunta Brasil-Paraguai para tratarmos desses temas para que possamos avançar. E a seguir, clima. Geada no último sábado no Paraná deixou muitos produtores de hortaliças no prejuízo, mas quem investiu em estufa conseguiu salvar toda a lavoura. E ainda com a chegada do frio, pastagens perdem a qualidade, o que aumenta o interesse pelo confinamento. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago recuou 1,6% a 4 dólares e 32 centes o bushel.
A geada do último fim de semana no Paraná deixou muitos produtores de hortaliças no prejuízo, mas quem tem estufa conseguiu salvar a lavoura. O investimento vale a pena, já que garante a qualidade da produção e a comercialização. Acompanhe na reportagem da TV Tarobá. Alface bonita, sem folhas queimadas, depois de uma geada intensa? Tem sim. É que aqui as folhosas foram cobertas com tecido e isso garantiu mais proteção. O produtor mostra a diferença da folha de couve que foi protegida e da que ficou exposta ao gelo. A gente tem estufa e tem no aberto. Eu optei por usar a última semana ali, tudo que era de fora, os grandes que estavam de fora primeiro, né, no campo aberto. Fui usando para depois eu utilizar as estufas. Foi um meio de minimizar a situação. Produtor de verduras e vegetais há 11 anos, Jones algumas vezes ficou sujeito aos prejuízos provocados pelo tempo. Então, há 4 anos, a melhor alternativa foi o investimento em estufas. 50% das hortaliças dele hoje estão protegidas num ambiente fechado, com controle de luminosidade e sistema de hidroponia, que garante os nutrientes pela irrigação. Assim, a última geada não chegou nem perto de prejudicar a alface, rúcula e o cheiro verde. Tem o plástico, ele evita muita umidade também na planta. E quando sai o sol, que é o grande problema da geada, é quando sai o sol. Porque ela está numa temperatura de 0 graus, comparado, né? E o sol vai saindo e levanta, e em pouco tempo vai para 11, 12, 13 graus. É onde que a planta sente. E na estufa já não tem isso, porque quando ela vai levantando, você puxa o sombrite e você faz uma sombra para a planta. Então a temperatura ela vai oscilando, subindo gradativamente, o que não acontece no campo. Mas tem uma parte da produção que mesmo dentro da estufa, mesmo com todas as medidas de precaução possíveis, ainda assim não conseguiu se salvar. É o caso do tomate. Aqui 100% da produção foi perdida, porque olha só o que acontece. Tudo que está no pé acaba caindo, indo para o chão muito antes do tempo certo. Eu escolhi ser verdureiro, eu sabia que geava. Eu tenho que tentar faturar antes, como se fosse o meu seguro, fazer uma venda, agregar, valorizar o meu produto, agregar preço em cima do produto. Na questão da verdura, 50 dias, 40 dias, está tudo normalizado, tudo bonito de novo. E o tomate vai um pouquinho mais, 90 dias, 100 dias. Mas se Deus quiser, tudo normaliza de novo. E os próximos dias serão de sol e de temperaturas mais elevadas na maior parte do país. Acompanhe a previsão do tempo para todo o Brasil. A quarta-feira será mais um dia de tempo firme em grande parte do Brasil, após o avanço da massa de ar seco que acaba inibindo a formação das nuvens carregadas. Durante a quarta-feira, a expectativa é de tempo firme, sol entre poucas nuvens em toda a região sudeste. Aliás, o sol aparece entre poucas nuvens desde o sul até áreas da metade norte brasileira. Tem pancadas de chuva no litoral do Nordeste, áreas da região Norte e por conta da aproximação de novas áreas de instabilidades no interior do continente, o tempo já começa a mudar em áreas do Rio Grande do Sul. Por enquanto, quarta-feira com pancadas de chuva somente em áreas da fronteira oeste gaúcha. Pela manhã, temperatura mínima ainda na casa dos 4 graus em Curitiba, mas o frio segue perdendo intensidade. No período da tarde, calor intenso em áreas mais ao norte do Brasil, temperaturas mais amenas em áreas do sul e do sudeste, mas também como a mínima, a temperatura máxima segue em gradativa elevação. Para os próximos dias, tempo mais seco em grande parte do Brasil, chuva somente em áreas da região norte, áreas costeiras do nordeste e também na fronteira oeste gaúcha. Porém, os acumulados ainda não são muito expressivos, volumes que devem ficar abaixo dos 20 milímetros. E no inverno, a estação mais seca do ano, aumenta a procura pelo sistema de confinamento, já que a qualidade do pasto costuma ficar comprometida. Vamos ver na reportagem da Band Paulista. Uma das opções para os pecuaristas manterem o gado em boas condições são os sistemas de confinamento. Neste que fica em rancharia, atualmente estão confinadas 12 mil cabeças de gado. A capacidade é para 20 mil e a procura deve aumentar nas próximas semanas, segundo o proprietário. O pasto começa a secar, automaticamente vai perder a proteína, ele vai precisar suplementar com nutrientes de fora, e o que ele faz? Ao invés dele fazer isso na casa dele, ele vai para uma firma especializada, no caso um boitel, né? E o boitel engorda o boi para ele rapidinho.
O tempo de confinamento dos bois por aqui dura normalmente 3 meses. Por conta da ração especial que é preparada para eles, algumas raças podem engordar até 2 quilos por dia. A ração é uma mistura de soja, milho, polpa cítrica e outros nutrientes e vitaminas. Os bois são alimentados várias vezes ao dia, por isso a engorda acontece em tão pouco tempo. Isso sempre ajuda, agrega valor, né? Com certeza vai ajudar o parceiro da gente. O Jornal Terra Viva de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e também no novo aplicativo do canal Terra Viva disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.